Olá, eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Vou agora resolver mais uma questão da prova de matemática do Colégio Naval que caiu no concurso público para ingresso na Marinha Nacional. E as habilidades necessárias para a resolução do problema são as seguintes: reconhecer as propriedades do Teorema de Pitágoras, reconhecer as propriedades das bissetrizes de um triângulo retângulo, reconhecer a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo como 180 graus, reconhecer as propriedades do baricentro de um triângulo retângulo. A questão número 17 diz o seguinte: analise as afirmações a seguir. A primeira afirmação diz: sejam A, B e C os lados de um triângulo com C maior que B e B maior ou igual a A. Pode-se afirmar que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado se e somente se o triângulo for retângulo. A afirmação 2 diz o seguinte: se um triângulo é retângulo, então as bissetrizes internas dos ângulos agudos formam entre si um ângulo de 45 graus ou 135 graus. A terceira afirmação diz o seguinte: o centro de um círculo circunscrito a um triângulo retângulo está sobre um dos catetos. E a afirmação 4 diz o seguinte: o baricentro de um triângulo retângulo é equidistante dos lados do triângulo. Analise a opção correta. Então, vamos fazer aqui uma análise dessas afirmações para ver quais estão corretas. A princípio, a primeira diz que sejam A, B e C os lados de um triângulo, com C maior que B e B maior ou igual a A. Pode-se afirmar que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, se e somente se o triângulo for retângulo. O Pitágoras já afirmou isso há muitos anos, né? Então, isso aqui recai sobre o Teorema de Pitágoras, que diz que o lado maior, aqui no caso foi chamado de C, em algumas vezes é chamado de A, não importa, mas o que importa é que ele seja a hipotenusa do triângulo. Então, no Teorema de Pitágoras, a afirmação é que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Inclusive, eu vou fazer aqui para você ver a comprovação do Teorema de Pitágoras que eu fiz com meus alunos na sala de recursos, ok? Vamos lá? A gente vai agora para a sala de recursos, onde a gente vai fazer a demonstração na prática do Teorema de Pitágoras. Observe que a gente está partindo de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede 5. Observe, 5 quadradinhos um atrás do outro. E quando elevamos ao quadrado, quando formamos um quadrado a partir desse lado 5, né? Um quadrado que vai ser 5 ao quadrado, que vai totalizar quanto? Quanto que é 5 ao quadrado? Ao quadrado é 25. Então, o quadrado da hipotenusa, que é 5, né? É 25. Agora, a gente vai pegar esses quadradinhos e encaixar aí em cada um dos catetos. Observe que o primeiro cateto, o cateto menor, cateto é lado pequeno. Tem 3 quadradinhos, né? Então, elevando ao quadrado, vai dar quantos quadradinhos? Vai dar 9 quadradinhos, né? O quadrado desse cateto aí é 9, a área são 9 quadradinhos. E do segundo cateto, do cateto maior, ele tem na lateral quantos quadradinhos? Quanto que é o lado dele? 4. E quando a gente eleva esse 4 ao quadrado, quando a gente forma um quadrado a partir desse 4, quantos quadradinhos é possível colocar? 4 ao quadrado, 16. A gente vai conseguir colocar aí 16 quadradinhos no quadrado desse cateto, na área desse cateto. Então, observe que somando esses 16 com os 9 do outro cateto, deu 25, que era exatamente o número de quadradinhos que havia no quadrado da hipotenusa. E foi exatamente isso que nós fizemos na prática,
que o Pitágoras afirmou há 2.500 anos atrás. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Nós fizemos isso aqui hoje na prática para você ver como que é fantástico o Teorema de Pitágoras. Então, como você pôde observar, o Teorema de Pitágoras afirma que a hipotenusa ao quadrado, aqui chamada de C, né, é igual à soma dos quadrados dos catetos, aqui chamados de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, essa é uma afirmação verdadeira. Então, vamos à análise da segunda afirmação, que diz: se um triângulo é retângulo, então as bissetrizes internas dos ângulos agudos formam entre si um ângulo de 45 graus ou 135 graus. Então, vamos partir de um triângulo retângulo, traçar aqui uma bissetriz. E o que é bissetriz? Bissetriz é um segmento de reta que divide um ângulo em duas partes iguais. Esses ângulos resultantes são congruentes, têm a mesma medida. Por isso, eu vou colocar aqui esses dois tracinhos para implicar que esse daqui é congruente a esse. E traçar a outra bissetriz aqui, que também vai dividir isso aqui em dois ângulos congruentes, né? Por que eu coloquei dois tracinhos aqui e só um tracinho aqui? Porque, embora esses dois sejam congruentes entre si, eles não são congruentes a esses. Eles não têm as mesmas medidas que esses, ok? Agora, qual é a conclusão que a gente pode tirar disso? Como provar que esse ângulo é 45, aqui no caso por ser menor, e esse ângulo é 135? Ora, se eu considerar que isso é um triângulo retângulo, esse ângulo mede 90 graus e o alfa mais o beta, vamos chamar assim de alfa esse e de beta esse. Eu sei que esses dois ângulos em amarelo aí, esse ângulo antes da bissetriz passar, chamar ele de alfa, e esse aqui antes da bissetriz passar de beta, eu tenho certeza absoluta que os dois somados dão quantos graus? 90 graus. Por que 90? Porque aqui eu já tenho, se eu analisar o triângulo verde, um outro ângulo de 90. Então, juntando esses dois, também vão somar 90 graus. E como aqui é uma bissetriz, e aqui é uma bissetriz, quanto que mede esse ângulo? Obviamente, ele vai medir alfa sobre 2. Se esse ângulo inteiro mediu alfa, e esse é a metade, ele vai medir alfa sobre 2. O mesmo eu posso dizer desse, que vai ser o quê? Beta sobre 2, que se esse ângulo inteiro, não levando em conta a bissetriz, é beta, quando passa a bissetriz, divide ela ao meio, ele vai ser beta dividido ao meio, beta sobre 2. Alfa sobre 2 mais beta sobre 2 dá quanto? Com certeza absoluta dá metade do 90, que é 45, uma vez que eu dividi os dois no meio. Com isso, se esse ângulo dá 45 e esse dá 45, esse vai dar quanto se a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180? Vai dar 180 menos 45, que é 135 graus. Mas se esse é 135 graus, essa semicircunferência, ela dá 180 graus. Então, 135. Para completar 180 graus, com certeza falta 45 graus. Então, esse ângulo agudo tem 45 graus e esse ângulo obtuso tem 135 graus. Então, essa afirmação também é verdadeira. Agora vamos fazer uma análise da terceira afirmação. O centro de um círculo circunscrito a um triângulo retângulo está sobre um dos catetos. Então vamos aqui desenhar um círculo circunscrito, né? Está externo. Inscrito, interno. Circunscrito, externo. Então, o triângulo retângulo deve estar interno ao círculo que está externo ao triângulo. Aqui nós temos um triângulo inscrito num círculo, ou um círculo circunscrito a um triângulo. E disse que o centro do círculo está em um dos catetos. Ora, como que eu vou fazer o centro desse círculo ficar num dos catetos? Olha, se eu jogar ele aqui, ele vai ficar totalmente descentralizado. O mesmo seria sobre esse cateto. Veja, ele pode até ter diferentes formas aí,
mas nunca vai coincidir o centro do círculo com nenhum dos catetos. Se a gente observar, todo triângulo retângulo, por definição, se ele estiver inscrito em um círculo, seus vértices estiverem pertencendo a esse círculo, a hipotenusa será o diâmetro do círculo, logo o centro do círculo será o ponto médio da hipotenusa. Olha aí, dá para a gente perceber isso aí tranquilamente nessa visualização. Então, essa afirmação é falsa. Agora vamos à última afirmação, a quarta afirmação, que diz: o baricentro de um triângulo retângulo é equidistante dos lados do triângulo. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo e como encontrar o baricentro? Baricentro, nós vamos pegar aqui, ó, se eu traçar aqui uma mediana. Por que mediana? Porque divide esse lado oposto ao ângulo em duas partes congruentes, né, de mesma medida. Até sinalizei aqui com 2 tracinhos. Também traçando aqui essa mediana, divide esses 2 segmentos de retas em medidas congruentes, né, em medidas iguais. E aí disse que o baricentro dele é equidistante dos lados. O que é baricentro? É onde encontra aqui as medianas. E olha, como pode ser equidistante dos lados? Olha, vou traçar até com um pontilhado. Olha quanto é o comprimento dele. E se eu for traçar um equivalente aqui, olha, já não chegou lá naquele lado. A menor distância do baricentro e o lado tem que formar aqui um ângulo de 90 graus, né? Tem que ser ortogonal, porque essa não seria a menor distância, mas eu posso perceber que essa menor distância é menor do que essa menor distância. E se eu traçar para cá, fica muito menor. Aqui é a mesma coisa. A regra é, esse segmento de reta aqui é a metade desse. Então, se esse segmento de reta aqui é a metade desse, se esse segmento de reta aqui é a metade desse, se esse segmento de reta é a metade desse, o baricentro não vai estar equidistante dos lados. Como não vale para todos, olha, para esse não vale, então essa afirmação é falsa. Resumindo, nós só temos como verdadeiras as afirmações 1 e 2. Alternativa correta, letra A, de aluno aplicado. Se você gostou, inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática. Se você já é inscrito, em breve novas videoaulas. Assim, você vai aumentando seu conhecimento na área de matemática. Bons estudos!